Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero aproveitar a oportunidade e já desejar um bom começo de semana para todos vocês e todos os vossos familiares. E agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família, tá bom, meus irmãos? A partir de hoje, eu quero trazer uma série, um estudo, né? Durante essa semana. Hoje, começando a primeira parte, quarta eu trago a segunda e sexta-feira eu trago a terceira parte. Desculpe. Então, esse estudo tem como tema o apostolado de Paulo, parte um. O tema da mensagem é o apostolado de Paulo, parte um. Meus irmãos, por que eu resolvi trazer esse estudo, essa série, durante essa semana? É porque eu ouvindo de alguns irmãos nossos, abençoados irmãos, que saíram do sistema religioso, né? E hoje se dizem que estão em graça, mas alguns aí dizem, né, tem esse entendimento que o que o apóstolo Paulo ensinava foi uma doutrina criada pelo apóstolo Paulo, que Paulo não teve revelação nenhuma. Veja a que ponto nós chegamos. Desculpe, tô querendo espirrar e é muito ruim. Para mim, que eu espirro muito. Então veja, meus irmãos. E segundo alguns, né, segundo alguns aí, eles dizem que Paulo, ele se intitulou-se apóstolo por conta própria. Observem o tamanho da deturpação de alguém que fala algo porque crê dessa maneira, entendeu? E é preciso nós termos cuidado com certos tipos de entendimentos, de ensinamentos que nós estamos ouvindo hoje em pleno século XXI. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a palavra, a expressão apóstolo, significa enviado para uma missão a lugares diferentes. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo foi enviado. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele levou as boas notícias, o evangelho da graça para outros povos, para os gentios da sua época, naquele contexto. Então, Paulo apresentava, testemunhava o plano da salvação também para os gentios. Essa foi a missão de Paulo. Paulo queria que eles crescem, que eles vivessem por fé naquilo que Cristo havia feito, no está consumado, no ato salvífico da cruz de Cristo. Então, observe a pergunta que eu vou fazer. De onde, se Paulo não foi escolhido, designado a levar as boas notícias, as boas novas, o evangelho para os gentios, para outras nações, se não veio da parte do eterno, do Criador, do todo soberano, então de onde veio essa ideia?
De onde veio essa ideia? De onde veio esse plano? Foi certo ou errado o apóstolo Paulo levar as boas novas aos gentios? Sabemos também que alguns judeus se converteram à mensagem de Paulo. E quando um judeu se convertia, era muita perseguição para os judeus, um judeu deixar as práticas cerimoniais judaicas da lei de Moisés. Então, meus irmãos, foi certo ou errado o apóstolo Paulo levar as boas novas aos gentios? Para alguns, Paulo criou uma doutrina. Para alguns, Paulo se intitulou-se apóstolo. Não, meus irmãos. Então veja, Paulo recebeu a revelação do Eterno. Com certeza, não foi simplesmente Paulo, porque Paulo era tão inteligente que fez por sua conta própria. Não. Pela sua própria vontade, não. Foi da vontade de Deus. Foi da vontade do Eterno. Entendeu? Então veja. Porque para alguns aí, Paulo se autoproclamou apóstolo. Então, observem, em 1 Coríntios, meus irmãos, hoje é a primeira parte desse estudo. Eu não vou me demorar muito, porque para não cansar vocês, aqueles que vão ouvirem esse estudo, e também não me cansar também e não deixar uma mensagem muito longa, entendeu? Poucas palavras bastam para um bom entendedor. Então veja aqui, em 1 Coríntios, eu vou ler duas passagens aqui, em duas cartas, em duas epístolas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, Paulo escrevendo ali para os irmãos de Coríntios, olha, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, diz assim, Paulo escrevendo para aquela igreja que estava dividida, para aquela comunidade de Coríntios que estava dividida. Veja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim, ó, porque não me enviou Cristo. Olha, ele está dizendo, porque Cristo não me enviou. Olha, para quê? Olha, vamos lá. Porque não me enviou Cristo para batizar. Paulo disse, eu não fui enviado para batizar. Aí ele continua, mas para pregar o evangelho. Olha, mas para pregar o evangelho, veja Paulo confirmando o seu chamado, o seu apostolado. Aí ele diz, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo, para que não se anule a graça do Pai, para que não se anule a obra redentora que Cristo cumpriu, que Cristo consumiu, que ele consumou, que Cristo consumou, que Cristo consumou. Então, observe que Paulo está confirmando aqui. Então, para alguns aí, abençoados irmãos, eles dizem que Paulo foi que inventou essa fala aqui, essa expressão, e ele disse que foi Cristo que enviou ele para pregar. Aqui foi palavra de Paulo, ele dizendo, que é isso, meus irmãos? Até que ponto a gente vai ver cada coisa que a gente está vendo hoje aí? Que eu fico assim, sabe, meu irmão? Eu não perco tempo com essas pessoas. Se querem acreditar, problema, só que a minha fé, ninguém vai anular minha fé. Outra passagem, meus irmãos, Gálatas capítulo 1, do versículo, vamos lá, Gálatas capítulo 1, do versículo 10 em diante, diz assim, ó, Gálatas capítulo 1, quero terminar aqui, diz assim, ó, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Vamos lá, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha, se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. Fala de Paulo aos irmãos da Galácia. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos. Ele disse, olha, eu faço vocês saberem, meus irmãos,
Aí ele continua, olha, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ou seja, eu anuncio o evangelho, mas não é segundo homens. Não é segundo a líderes, a pessoas. Não. Paulo está dizendo assim, eu não anuncio o evangelho. O evangelho que eu anuncio não é segundo a homens, não é segundo homens que me ensinou, que me enviou. Aí ele diz aqui, ó, porque eu não o recebi. Olha, Paulo disse, eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Paulo disse, não tem ninguém que me ensinou. Não foi ninguém que me ensinou esse evangelho que eu recebi, esse evangelho que eu aprendi. Olha o que ele diz aqui, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Foi a revelação que ele recebeu mediante a revelação de Jesus Cristo, e não revelação de homem. Aí ele diz aqui, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Só até aqui. Então veja Paulo dizendo, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte que eu quero trazer, já entrando nessa primeira parte, parte 1, um pequeno estudo já como uma introdução do que eu vou trazer na quarta-feira. É preciso termos cuidado, meus irmãos, porque tem muitas pessoas aí falando coisas, sabe? Falando coisa por coisa. Não vamos discutir, nem perder tempo com essas pessoas. Apenas eu estou trazendo isso aqui para mostrar o apostolado do apóstolo Paulo. Não foi por conta própria, mas sim foi porque ele foi designado a levar, né, as boas notícias da salvação para os gentios, para outras nações. Então, eu encerro por aqui a minha participação hoje e até a próxima quarta-feira, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.